Boa noite, pessoal. Tudo bem? Lobo aqui para mais um vídeo. E hoje o assunto é narcóticos, né? Substâncias. Vamos falar tanto da forma mais social sobre o assunto, cultural, polêmicas, né? E coisas que acabam causando o uso, normalmente, né? Desse tipo de substância. Questão de influência, né? Amigos, né? Falsos amigos, pessoas normalmente de escola, faculdade, trabalho, né? Pessoas que você vai conhecendo aí na rua, principalmente, vão te oferecer. Vamos falar que é legal, vamos falar que você precisa deixar de ser careta, pra você se enturmar com a galera, às vezes até garota, né? Às vezes um cara tá interessado numa garota, uma garota tá interessada num cara, e o cara vai e tá usando esse tipo de coisa e fala pra pessoa usar também, aí você acaba usando, enfim. Música e filme, glamoriza muito, né? Música, no Brasil, por exemplo, tem o funk, o trap, né? No exterior tem o trap também, né? Que incentiva muito, glamoriza, assim, né? Esse tipo de coisa. Vários filmes também, né, colocam o bandido e o usuário como uma coisa legal, né, algo cool. Escola, trabalho, faculdade também. Às vezes pessoas de família têm aquela influência, às vezes não direta, mas, por exemplo, assim, você tem um pai que é alcoólatra, alguma coisa assim, por exemplo, você tem uma tendência maior, até genética, a usar aquilo, né? Se sua mãe, alguém fuma, bebe ou outras coisas, principalmente a mãe no caso da gravidez, né, mas até gravidez e antes, né? Porque você tá literalmente colado no corpo dela. E vai ter uma influência, muita influência na sua propensão ao uso. Isso é muito perigoso. Base referencial, ausência parental, né? Tem estudos que falam sobre isso também, que crianças que não têm pai ou mãe ou os dois têm mais tendência a usar esse tipo de coisa, porque não tem alguém ali para endireitar, falar o que você deve ou não fazer. Te dar um exemplo, né? Um homem que não tem um pai, muitas vezes ele não tem alguém para se espelhar. O que eu preciso para ser um homem de verdade? Eu preciso ser uma pessoa de bem, para ser um cara tranquilo. Aquela pessoa não tem aquele auxiliar. Principalmente homem com pai, mulher com a mãe, mas o contrário também acontece muito. Falta de religião ou objetivo, sonhos, né? Porque no geral, se alguém tem uma religiosidade mais forte, é muito difícil ela ir para esse tipo de coisa, porque ela tem fundamentos que ela acredita muito, muito, muito fervorosamente. Isso vai impedir ela de fazer isso, porque ela sabe que foi criada por algum deus, honrar ele, tem que honrar a sua família. Não tô falando nem só do cristianismo em si, mas de outras religiões. A pessoa tende mais a ser certinha, vamos dizer assim, na vida, né? Até pessoas de outras religiões, por exemplo, os muçulmanos, né? Eles tendem a não beber mesmo, não usar nada assim, né? Quem realmente é, no caso, né? Mas tô falando assim como um geral. Eles tendem realmente a seguir o que tá lá, porque faz parte de quem eles são, da identidade deles, e eles acreditam que tem, né, que tem o céu deles, eles têm que fazer o que precisa ser feito para ser recompensado também, né? Ter esse respeito, esse temor a Deus. E outra também base referencial, agora uma ruim, é a questão de o homem de sucesso. Né? O clássico, por exemplo, o filme do Lobo de Wall Street, por exemplo, que muita gente olha esse filme como se fosse uma meta, alguma coisa assim. Muito também pela atuação, né? A direção do filme é muito legal, realmente foi muito bom. A atuação do DiCaprio também, né, não deixa a desejar. O problema é que as pessoas olham pra ele como um caso a copiar, né? Tirando algumas partes mais pro final do filme, quando ele enlouquece, mas aquela vista de festa, de mulher, de substância, de quase banco master. Aquela situação meio banco master, sabe? Aquela vida meio exagerada de luxúria, de prazeres e tudo. E as pessoas vinculam muito isso às substâncias também, né? Pessoas de sucesso políticos, né? Famosos, atores, cantores, muitos usam, né? Esse tipo de coisa. Então é muito vinculada à elite, né? Esse tipo, claro que são substâncias diferentes, mas são substâncias mesmo assim. Lugares sem estrutura e com crime é muito mais fácil a pessoa entrar nisso. E não é um preconceito, não é por causa da pessoa em si, mas é pelo ambiente que ela tá. Se você tá num lugar que não tem estrutura, não tem nada, não tem escola boa, não tem rua direito, não tem saneamento básico, não tem gás, não chega gás direito, não tem internet, não chega lá, tem que pegar a internet de organizações muito duvidosas, vamos dizer assim, e você vê várias pessoas na rua usando esse tipo de substância, vendendo esse tipo de substância e sendo glamorizadas porque usam, porque vendem. Então você cresce num lugar que trata isso como normal.
e você tem vários amigos que fazem também o uso ou venda desse tipo de coisa, e você acha normal, e vai achar normal. Você pode não concordar, mas você vai achar normal. E você tem uma propensão maior do que alguém que viveu afastado disso e olha com surpresa, olha com um certo desdém, um certo medo, que você não vai olhar porque você tá meio que acostumado com isso, porque desde pequeno você foi condicionado a esse tipo de coisa. Trabalhos muito desgastantes também. Pessoas que, por exemplo, assim, se você olhar em shopping, quando dá o horário ali de fechar o shopping, ou outros trabalhos de subemprego, assim, supermercados. Se você for ver o horário que essas pessoas saem, né? Porque ainda tem um ônibus, normalmente essas pessoas pegam ônibus, vêm longe, trabalham 8, 9 horas, tirando deslocamento, e normalmente elas ganham mal. E se você olhar, provavelmente a pessoa vai estar com olheira, vai estar com uma lata de cerveja na mão depois de ser de expediente, né? Dependendo, principalmente se for fim de semana. Pode estar com cigarro na mão. É muito mais comum. Claro que todo, né? Que essa questão de beber, essa questão de fumar não é só em relação a trabalho, tem outros fatores que nem eu tô falando aqui no vídeo, mas se você for ver em trabalho muito, muito desgastante, que implica tanto na pessoa ser pobre quanto na pessoa ter muito estresse, porque é um trabalho que você lida com gente da hora, você lida com muita pressão de chefe, você lida com vários desvios de função, você tende mais a se jogar no uso de bebida, cigarro e outras coisas. E ecoa também nisso aqui que é desesperança que eu coloquei, porque você acaba perdendo a esperança de um futuro, porque você não tem tempo para estudar, para trabalhar, para pensar em outras coisas, e você acaba só pensando, pô, na minha folga eu vou sair, vou beber, vou me relacionar com pessoas, né? E você acaba usando aquilo ali para dar uma segurada no seu emocional, para dar uma segurada na sua cabeça, mesmo sem perceber, mesmo sendo proposital, você acaba acostumando a isso, né? Ah, eu sextou, vou beber muito, eu vou fumar, né? Vou sair para festa, porque é uma forma que você se vê para proteger a sua cabeça, porque senão você fica doido, né? Só que infelizmente você acaba dando palco para estímulos errados, né? Estímulos que vão te fazer mais mal. Mas não tem nem como muito julgar, porque às vezes é a única coisa que você tem e você acaba não pensando em uma forma de sair disso. Você fica muito preso, muito acostumado de um jeito ruim com aquela situação que você tá. Os conflitos sociais também. Isolamento e comparação, né? Nossa geração. No caso, eu tô falando só da geração Z, né? Mas as pessoas que nasceram mais ou menos nos anos 2000, por aí, cresceram uma parte da vida sem internet, mas até pré-adolescência, no final da infância já tinha internet. Apesar de naquela época a internet ser mais tranquila, se você pegar hoje em dia, é muito pior, que as pessoas elas são completamente viciadas em redes sociais, em jogos, em mídia, né? No geral, não tem tantas interações reais e elas se comparam muito. Porque você cresce aí com 12, 13 anos na sua escola, você tá com o celular na mão desde pequeno, você vê a blogueira super bonita, às vezes uma menina mais ou menos da sua idade, que é super bonita e só posta coisa boa e viagem, e ela já fala, sei lá, 53 idiomas, ela é uma pessoa rica, que tem uma boa condição, que tem um namorado que faz tudo por ela, aí ela faz vídeo, tem 1 milhão de seguidores, você só vê esses casos, você nunca vê casos de fracasso, você só vê casos de sucesso. E essas pessoas que, né, têm sucesso, elas obviamente só vão gravar a parte boa, né? O- os youtubers não, os youtubers, os blogueiros, eles não vão gravar eles brigando com alguém, um relacionamento, não vão brigar, não vão postar o consumo de substâncias, né, que muitos usam substâncias, não vão postar coisas que eles fazem que são duvidosas, falas duvidosas, obviamente, né? Porque eles têm uma imagem a zelar, mas ao mesmo tempo você só vê coisa boa, só vê coisa boa, só vê coisa boa deles, e só vê pessoas que, entre aspas, estão melhores que você. Você acaba se comparando, e isso também leva ao uso de substâncias, porque você fica sobrecarregado e pensa, pô, eu sou um lixo. Aí você joga tudo pro alto, bebe, bebe álcool. Não só por causa de rede social comparação, mas se você misturar tudo que eu tô falando, você vai acabar combinando isso. Muito difícil, não. Você tem que ter uma mente mais blindada. Outra coisa também, conflito de gênero, né? Mulheres e homens na internet, você pode ver, muita mulher fala que homem é um lixo, que homem, né, no geral é um possível estudador, se é que você me entende, que eu não posso falar essa palavra no YouTube, mas, né, faz coisas contra a vontade das mulheres, ou de homens, ou o que for. Fala que todo homem é machista, fala que todo homem é grosso, é ruim, é violento. Ou homem que fala que toda mulher não presta, toda mulher é interesseira, toda mulher é rodada. E aí vai, e é só ataque um do outro. Nunca, tipo, você vai ver um vídeo de um homem
elogiando, favorecendo uma mulher na internet, um vídeo estourado, principalmente no Twitter, no Instagram, nessas redes sociais assim, você nunca vai, é muito difícil você ver. Só se você estiver numa bolha mais positivista, assim, no geral. Mas é muito difícil você ver. Normalmente é um ataque de um lado, um ataque do outro. Um ataque do lado, um ataque do outro. Política também. Desses anos pra cá, principalmente das gerações mais novas, os homens tendem mais a ir pra direita e mulher pra esquerda. Homens estão indo um pouco mais pra religião e mulheres ficando mais pro ateísmo. Não ateísmo, né, mas são mais agnósticas, mais céticas, né? Isso depende também da geração, né? Porque eu tô falando isso mais da minha, mas a geração passada é diferente, que é diferente da outra, que é diferente da outra. Mas essa geração ela tá dividindo mais o homem e a mulher. O que eles gostam, o que eles fazem, o que eles acreditam, para quem eles oram e se orar, né, para alguém. A cultura, o pensamento, a opinião do homem e da mulher, como um todo, um geral, óbvio, né? Porque não dá para falar de todo mundo, mas se você pegar uma média, tá ficando muito diferente. Isso tá gerando rixas, né? Homens que antigamente não ligavam muito para a família direito, só queria às vezes fazer um filho, mas não tinha aquele negócio e tudo. Às vezes hoje em dia quer ter família e a mulher não. Seja porque a mulher ela cresceu ouvindo que ser mãe é fraqueza, que ela não pode ser mãe, porque o cara vai largar ela, né? Que ela não vai achar um cara que vai querer assumir, porque homem não presta, não vai querer cuidar, ela vai ter que ficar cuidando. E pelo sentido que tá indo a economia, que tá indo a situação do mundo, né? Eu falo do Brasil, mas do mundo no geral. Ela pensar, pô, vou ter que trabalhar, ainda cuidar de um menino catarrento e eu nem sei se meu marido vai ser um bom pai, se ele vai mudar comigo. Aí acaba afastando dessa ideia de família. E tem toda essa questão de atrito. Tem mulher que às vezes o cara é super tranquilo, às vezes quer sustentar ela, mas ela não quer, porque acha que isso é uma fraqueza, ou ao contrário, às vezes a mulher quer ser sustentada, o homem não consegue e tem esse conflito. Às vezes, a mulher tem uma condição muito maior e o homem se sente intimidado, porque ele tem essa visão, tem que ganhar mais que a mulher e acaba afastando. Então, tem todas essas rixas, é muito difícil encontrar alguém que combine tudo. Às vezes a pessoa, ela quer um relacionamento de uma forma e você de outra e não dá certo. Isso eu tô vendo que tá mais comum hoje em dia. Tem muito mais atrito, muito mais divórcio do que tinha pouco tempo atrás. Eu nem tô falando porque antes era proibido o divórcio, até mesmo na época quando legalizou o divórcio, mas uns anos para trás, era menos comum que hoje em dia. Hoje em dia as pessoas elas estão mais divididas, mais polarizadas, elas estão brigando mais. Não estão querendo ouvir direito as pessoas. Escuta a gente na internet, escuta amigo, escuta colega de trabalho e não escuta o próprio marido. Não conversa, não olha, ou fala, ó, eu tô incomodado com isso, eu quero isso, meus planos são esses. Não conversa, não tem essa conversa. A pessoa só vai, namora, sem jogar tudo que tem do peito para fora. E isso acaba prejudicando, porque acaba postergando, às vezes, um divórcio que acontece depois, ou o relacionamento nem engata direito. É uma coisa muito complicada. Se tem mulher que quer, por exemplo, ser sustentada, tem mulher que não. Tem mulher que quer sustentar o cara, tem mulher que não. Tem homem que quer sustentar e vice-versa. Tem mulher que não. Aí tem mulher que quer ser carreirista, quer fazer trabalho, mas também quer cuidar de filho. Ou o homem que quer trabalhar também quer cuidar de filho. Às vezes o homem quer ficar mais com o filho. Depende. Depende, nenhum tá errado necessariamente, né? Apesar de a gente ver que o homem é mais visto no sentido de ele tem que ter, pelo menos, uma boa condição, mesmo se ele não for sustentar a mulher, e a mulher tem que ter uma boa condição e ser carreirista, ela tem que ter uma boa condição, não sei o que, e ser mãe, ou às vezes ser só carreirista, ou ser só mãe. Isso é um estereótipo que as pessoas colocam em você, tá? Porque quem tem que se preocupar com isso é você e seu parceiro. Vocês estão felizes assim? Acabou. Ah, mas você tem que sustentar, você não tem. Isso que decide o casal. É complicado ver as pessoas interferindo tanto nisso. Outra questão também é que as substâncias que estão crescendo em uso não são sociáveis. Se você for ver estudos, a geração Z é uma das que menos bebe, mas também é uma das que mais usa a planta lá e outras coisas. E o que eu percebo também é vícios que não são vícios comuns que a gente vê na TV, que são, por exemplo, vícios em substâncias, mas, por exemplo, vício em conteúdo adulto, vício em redes sociais, vício no geral, em internet, em tela, é uma coisa que não tinha antigamente, né, com nossos pais e avós, tem hoje em dia, e não são contados como substâncias, mas são vícios muito prejudiciais. Esses vícios, coisa você faz tudo sozinho. Conteúdo adulto, não precisa nem falar, né? Você faz sozinho. Internet, no geral, você pode até ter um web amigo ali, mas não é a mesma coisa, no geral, tá? Não tô falando de todos. Se muito, conversar com alguém pela internet. Muitos ficam só ali no realmente em jogo, ou muitas vezes offline, ou fiquem só vendo vídeo, ou conversando por mensagem, nem escuta a voz de outra pessoa, fica muito preso em casa, não sai. Principalmente nos Estados Unidos, não tá no Brasil, mas tem muito uso de ópio, né? Coisas que vêm do ópio, como
a heroína e as coisas assim, que são coisas que não dá pra você usar e conversar. Por exemplo, assim, o álcool, apesar dos pesares, quando você bebe, você tende a ser mais sociável. Você fica, às vezes, até chato, de tudo, você fica piadista, você fica brincando com todo mundo, você fica caindo aí, você vira história, né? Tem várias histórias. Ah, você vai em festa e bebe, não sei o quê, e conversa com a galera e pula. É uma energia diferente. Vai fazer mal pro seu fígado? Vai. Né? Vai fazer mal pro seu corpo no geral? Dá risco de câncer? Sim. Mas pelo menos você socializa, né? E é uma coisa que dá pra você controlar, que você não fica completamente preso naquilo. Agora, esses outros tipos de substâncias que estão sendo mais comumente usadas, não tem como. E isso aqui tá muito frequente. Se você procurar epidemia de uso de substâncias nos Estados Unidos, não são os Estados Unidos, pode colocar no Brasil, mas Estados Unidos é o caso mais grave que eu vi. É surreal o nível, a quantidade de morte. É uma das coisas que mais mata, por exemplo, lá. Uma das coisas que mais mata na Europa. Uma das coisas que mais mata também no Brasil, mas é um pouco diferente a situação cultural daqui. Mas, por exemplo, isso aqui, que eu não nem vou falar essa substância aqui, muito comum no Brasil e mata muito. E a pessoa não fica sociável, a pessoa vira um zumbi. Legalização. Isso é um debate muito complicado de falar, porque depende se você é libertário, se você é comunista, se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro, se você é religioso, se não é. Enfim, questão de atrapalhar o crime. Muita gente fala que legalizar atrapalha o crime que você tira dinheiro deles. Eu falo que depende, porque, por exemplo, você pode legalizar no Brasil, mas se você tacar 90% de imposto, você vender a planta com muita dificuldade. Tô falando da planta porque é o mais tranquilo, que eu acho que se fosse no Brasil legalizar alguma coisa, seria ela. Às vezes ficaria tão caro que o cara só compraria mesmo do Zezinho da esquina. E questão também de uma forma de deixar a substância menos prejudicial para a saúde. Nessa contenção de danos que vários países fazem, né, países que legalizaram tudo, porque se é legalizado, tem pesquisa sobre, tem laboratório, tem gente que faz, né, tem lugar que vende farmácia. Então, teve vários estudos ali para ver, falar, olha, não tem nenhum bicho aqui, não vai ter nenhuma outra coisa misturada, que muita gente coloca mistura, né, para render esse tipo de substância, né, e tudo, eles misturam. Então, quando é legalizado, normalmente o país que é legalizado é muito seguro, não vai ter muita coisa pra fazer mal para sua saúde. Claro, vai fazer mal, é porque é uma substância tudo. Coisas de outro tipo de substância misturada na sua, não vai ter isso. E vai ser um pouco mais seguro, realmente. Aumentar a quantidade de usuários? Depende. Eu escrevi até errado, né? Escrevi quantide, mas enfim. No Uruguai, por exemplo, a quantidade de usuários não aumentou quando legalizou. Mas foi um caso atípico. O Uruguai não é um país que tem problema com crime, não é um país muito grande e não é um país que tem essa cultura que nem muitos da América Latina de uso e tudo. Lá diminuiu, eu acho, porque para você ser usuário lá, você tem que ter cadastro no governo, falar que, ó, eu uso a substância lá, a planta, e não sei o quê. E tá tudo certinho com o seu CPF uruguaio lá, seus negócios e tudo. E eu acho que isso afasta um pouco as pessoas. Tenho medo, né, às vezes, de revogar essa lei, ou alguém ir atrás, ou descobrirem que a pessoa usa também, às vezes a pessoa tem uma certa vergonha. E também porque não tem aquele negócio radical de, agora eu uso tal coisa. Porque tá legal, todo mundo, maior de idade, já pode comprar. Então eu acho que acaba com esse glamour que tem na substância, sabe? Que nem tem no Brasil, porque, é legal, radical, não sei o quê. E não vai ter lá. Mas é polêmico, né? Se deveria legalizar ou não, depende da sua opinião, mas tem fatores que realmente ficariam menos danoso o governo poder pegar o imposto que usa disso aqui, né? Porque o governo tá com imposto em tudo, não tem muito o que fazer. E usar para tratar esse tipo de pessoa, usar em clínicas de reabilitação públicas, né? Poderia fazer isso também. Até usar esse dinheiro para tratar de outras substâncias, pessoas que estão usando de outras substâncias. Então, assim, tem opiniões boas, tanto a favor quanto contra. Tem que ver o jeito que faria, depende da cultura do país, depende das leis, é muita coisa. É muito difícil você comparar, por exemplo, Uruguai, Canadá, Estados Unidos, Brasil e um país europeu e um país asiático. É muito difícil, porque é muito diferente a cultura, a lei, tudo é muito diferente. Até o tipo de substância que eles usam também é diferente, as fronteiras, você tem fronteiras, se é um país, se é uma ilha, se é difícil de parar vendas de outros países por terra. Se tem país, por exemplo, que no Brasil tem Bolívia, Peru, Colômbia e tudo, vende esse tipo de coisa, então é muito difícil de você controlar. Coisa também, hipocrisia, né? Tem gente que passa pano pra álcool, pra aquela planta, pra cigarro, fala assim, não, meu não faz tão mal, tal coisa não faz tão mal, mas faz sim, faz muito. Ter pena de usuário, mas, né, tratar com desdenho, tratar com nojo, fala assim, não, mas o dozinho dos usuários, mas trata mal, ou ver como é ruim a pessoa tá em situação assim, mas passar pano pro criminoso, falar, nossa, isso aí é da hora, isso aí é cabuloso, isso aí não sei o quê. Sendo que ele tá acabando, tá sugando a vida de uma pessoa pra ganhar dinheiro. Então é uma coisa muito séria. E se dá pra viver do sendo usuário, depende da substância, da frequência. Por exemplo, essa aqui até dá.
Essas duas aqui principalmente. Essas três, na verdade. Até dá, mas você tem que se controlar. E se for realmente para usar só com outras pessoas, se eu conversar, evitar de usar em qualquer dia. Ah, tô mal, vou usar. Não. Dá uma segurada. Mas claro que vai fazer mal para a saúde física e mental. Não tem como. Não tem como. Até isso aqui, né? Pode aumentar casos de esquizofrenia, perda de memória, se você tiver predisposição a Alzheimer, a câncer, principalmente de garganta e outras coisas também, né? Faringe, tudo. O álcool, o cigarro, tudo vai fazer mal. Tudo faz mal. Claro que esses três aqui fazem muito menos mal que aquelas sintéticas que você vê na TV, que nem posso falar o nome, senão o vídeo até cai. Mas também não é fluoxetine. No geral, evite a todo custo. E se for, usa só com outras pessoas que você confia, não sozinho. Evita usar quando você tá mal, porque a tendência é somente acostumar a você ficar mal, e só usar, só usar. Então tente controlar ao máximo, evitar. Eu sei que é difícil falar pra você ser um santo, um monge, nunca colocar um cigarro, uma bebida na boca, mas segurar ao máximo. E se você vê que não tô usando, sabe? Antes era só sexta, às vezes era só no sábado, sábado. Agora tá usando na quinta-feira, na quarta-feira, não. Aí já dá uma segurada. Fala com quem você conhece, alguém da sua família, um namorado, alguém que mora com você pra te ajudar a segurar, não usar, espairecer. Às vezes uma hora, por exemplo, passou das 10, 11 horas, pagou o serviço, que é a hora que você costuma beber, não sei, faz uma academia, faz alguma coisa, tenta ocupar sua mente com outra coisa pra não vir esse desejo. E é isso. Um assunto complicado de falar, mas é um assunto que também tem que ser falado. Essa é a minha opinião. E com Deus. Tenha uma boa noite.